Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje fazemos a reunião de forma remota. Infelizmente não foi possível estar presente no salão da nossa casa espírita, mas prossegue o estudo na mesma sequência que está no capítulo 19 atualmente, né? O capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Nós iniciamos esse capítulo já há algumas semanas. Ele vai do versículo 1 até o versículo 12, né? E tem por tópico central de análise os ensinos de Jesus sobre o divórcio, sobre a questão do divórcio. É claro que quando você vai tratar de divórcio, você não vai tratar somente da separação do casal em si. Você vai ter que tratar também sobre uniões afetivas, vai ter que tratar sobre processos de vinculação e desvinculação, nas relações afetivos sexuais, né, no noivado, namoro. Você vai ter que falar de filhos, você vai ter que falar de vida familiar, você vai ter que falar de ressentimento, vai ter que falar de perdão. Então, um estudo sobre o divórcio, sobre as falas de Jesus a respeito do divórcio, implica em um leque muito amplo de temas que gravitam em torno desse tema central, né? Nas semanas anteriores, por exemplo, quando a gente analisou o versículo 4, e tem sido uma constante nesse estudo, a gente levar 2 semanas para esgotar um versículo, ou pelo menos a gente acredita que esgotou, né? A gente acha que esgotou, né? Então, levando 2 semanas por versículo, né? A gente vai aprofundar ao máximo, já deu para perceber isso, né? Não é um tema que a gente possa passar em sobrevoo sobre ele, né, num rasante. Não, a gente tem que palmilhar passo a passo, né, todas as temáticas que gravitam em torno do tema, até chegar no núcleo do problema, que é o fato social, né, que é o divórcio em si. Então, a gente vai comendo pelas beiradas mesmo, tá bom? Nas semanas anteriores, a gente viu o entendimento que o judaísmo tinha ao tempo de Jesus acerca da questão do casamento, né, do matrimônio. Isso é base para que a gente entenda como Jesus analisa a questão do divórcio dentro daquela comunidade, né? Se a gente não entende aquilo, não tem como compreender o que Jesus vai dizer sobre o divórcio para essa comunidade, né? E a gente aproveitou também para fazer um processo hermenêutico mesmo, né? De deslocar a temática do casamento da antiguidade oriental e trazer algumas dessas projeções para o casamento vivido por nós hoje, né? De que maneira a experiência civilizatória dos hebreus da antiguidade lança alguma luz sobre a experiência civilizatória de todos nós no campo do casamento hoje, nos dias atuais. Foi o que a gente fez, então, nos versículos anteriores, propriamente no versículo 4, né? Agora a gente vai avançar, então, para o versículo 5, que é o versículo de hoje, já com falas de Jesus, né? E disse, quem disse? Jesus, né? E disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne. Aliás, ele está dizendo isso com um tom de interrogação, né? Eu li mal o versículo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma única carne? Por que o tom interrogativo? Porque Jesus está cobrando desses fariseus que o questionaram o conhecimento bíblico, o conhecimento da Torá, né? A gente viu nos versículos anteriores que ele fala, olha, lestes o que está escrito, vocês conhecem a Torá, vocês conhecem o que está em Gênesis, né? E aí, aqui no versículo 5, ele vai mencionar Gênesis diretamente, né? Um tom interrogativo do tipo, não é isso que está escrito lá? Não é assim que aparece na Torá? Né? Um homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e os dois serão uma única carne? Não é isso que consta no livro sagrado? Ele está questionando pessoas que, em tese, deveriam saber de cor e salteado essa questão, né? Porque são estudiosos do texto sagrado, são estudiosos da Torá.
Pois bem, a gente aproveita, então, que Jesus está cobrando esse conhecimento, está chamando a atenção do colégio farisaico para o estudo dessa passagem, justamente porque nessa passagem de Gênesis, que ele está citando aqui textualmente, no versículo 5 do capítulo 19 de Mateus, aparecem algumas chaves de compreensão para o problema do divórcio. E eu acredito que nós identificamos uma delas, né, quando sublinhamos aqui a palavra unirá, né, o verbo unir. Esse verbo unir no texto grego, no texto grego, né, na versão grega do versículo que nós vamos analisar hoje, deriva de um verbo grego, que é o verbo kolau, ou kolo. Kolau ou kolo, né? Não se sabe muito bem ao certo a pronúncia, presume-se ela, por se tratar de grego koiné, né? Era um grego popular, era um grego mais falado do que escrito, não é o grego clássico, viu, gente? Então, kolau ou kolo, se você tomar o dicionário Strong, né, o léxico do dicionário Strong, que é um dicionário que faz um apanhado de palavras bíblicas de forma interlinear, né, grego, hebraico e português, aliás, grego, hebraico e inglês, né, e nós temos a versão em português, mas a partir da Bíblia do rei James, né, do rei Tiago, né, uma Bíblia de origem protestante, né? Então, lá pelo dicionário Strong, que é um dos mais utilizados no estudo bíblico, né? O colo quer dizer colar, grudar. E para quem pensou, então é daí que vem cola. Exatamente. A palavra cola vem do grego colo, ou colo, que quer dizer colar, grudar, cimentar, firmar, juntar ou firmar bem, juntar-se-á, aí menos literal, já vem no sentido mais amplo, né? A semântica mais expandida, né, do verbo, né? Juntar-se-á ou aderir a. Tudo isso podem ser traduções para o verbo cola, ou colo, que quer dizer, basicamente, colar, unir, aderir. Acontece que eu tenho utilizado também, além do dicionário Strong, que é um dicionário clássico, eu tenho utilizado muito como fonte o Wiktionary, que é um dicionário virtual, um dicionário da internet, que tem me parecido até mais completo que esses dicionários clássicos, porque ele traz alguns usos também mais coloquiais, alguns usos mais expandidos da palavra, né? E aí eu pensei, 3 usos expandidos para a palavra colar, ou grudar, ou unir, né? Que são estar preso a, no sentido de aprisionado a alguém, então alguém que está amarrado ao outro, né? Algemado ao outro, atado ao outro, está preso a esse alguém. O sentido de infectar, olha, curioso, existe essa possibilidade de tradução, infectar. Quando uma vida está unida à outra vida, é uma infecção. Não é assim? Um vírus, um fungo, uma bactéria que está unida à minha vida é um organismo unido a outro organismo, não é? Só que de uma forma nociva, danosa para o outro, né? Então, isso também é algo para a gente começar a pensar. Essa união é um processo infeccioso. Uma vida é danosa para outra vida. Uma vida causa sofrimento a outra vida. Um organismo afeta negativamente o outro organismo. Uma possibilidade. E aí, dentro dessa perspectiva mais ampla, também é possível traduzir como importunar. Importunar. Pensa, você andando com alguém amarrado a você, caminhando, tendo que
acertar o passo com o outro. Vocês já viram essas brincadeiras de gincana? Não é assim? Tem essas gincanas escolares, né? Amarra a perna de um, amarra na perna do outro, né? E os dois têm que executar tarefas juntos. É um lance meio passo ou repassa. Quem lembra desse programa do SBT, não é assim? Aí amarrava um menino, um estudante no outro, e os dois tinham que desempenhar tarefas juntos, grudados. Não era um processo muito fácil, não era um processo né, que fluía, não era. Pois bem, vocês estão entendendo a relevância do termo cola ou colo para esse versículo? Um homem estará unido a uma mulher, colado a uma mulher, mas no sentido de preso, aderir a, aderência, grudou, entendeu? Um está imantado ao outro. E essa imantação, ela pode ser agradável ou não. Ela pode ser simpática ou antipática. Pode ser plenamente consensual ou não. Isso tudo deve ser levantado quando a gente fala dessa união homem e mulher. Acho que o próprio levantamento de possibilidades de tradução aqui já deu mais ou menos, eu estou vendo pelas carinhas de alguns, né, já deu mais ou menos o tom do estudo de hoje. Nós estamos falando de casamento. Nós estamos falando de matrimônio. E, portanto, estamos falando de união afetiva. O que nós vamos fazer, então, é utilizar Emmanuel no livro Vida e Sexo, um clássico da obra de Emmanuel, justamente para explorar o sentido do verbo unir no versículo que nós estamos analisando hoje. De que maneira, de que forma um homem está unido a outra mulher, a uma mulher? De que forma os casais se unem? De que forma eles se aderem um ao outro? Qual a implicância disso? Entendeu? Antes de passar para o texto, Emmanuel, eu queria propor uma reflexão sobre essa ideia de colar. Imagina que você pegou um papel, passou cola branca e grudou no outro papel. Esperou, deu um tempinho para a cola secar. Quando você for tentar soltar papel, um papel do outro, as duas folhas de papel, elas saem desse processo do jeito que estavam antes da união? Sai do igualzinho estava? Não. Pega um papelão, passa a cola na madeira, assim, né? Cola o papelão na madeira. Agora cola de madeira. E arranca, puxa de uma vez o papelão. Como é que fica o papelão? Como é que fica a madeira? Não fica marca? Olha o que eu estou dizendo. Não ficam marcas? Agora pega Super Bonder. Pega o Super Bonder. Pega um dedo. Pega o seu dedo. E cola com Super Bonder no dedo do outro. E tenta puxar de uma vez. Como é que fica a pele? Lesões, não é? Vocês estão vendo o porquê da palavra cola ou colo? Não é uma união qualquer. É um processo de aderência. Ou seja, se houve aderência, quando houver a ruptura, é impossível que essa ruptura não deixe marcas, que ela não altere a superfície, as superfícies que se uniram. Não tem como não deixar cicatriz, não tem como não deixar lesão, não tem como não deixar alteração na essência de um e na essência do outro. Estavam colados, na hora que puxa. Eu não vou nem citar a famigerada cera quente, porque as mulheres até que lidam bem com essa questão.
eu acho. Mas os homens, só de imaginar, né, seu Murilo? Dá calafrios. Então, põe a cola quente lá e puxa. A pele fica da mesma forma? Fica inflamada, não é? Fica vermelha, às vezes fica inchada, porque é um processo de ruptura de coisas que haviam aderido uma à outra. Superfícies que haviam colado uma à outra. Entendeu? Então não é um processo fácil. Não é um processo tranquilo. Bom, para isso a gente vai então utilizar Emmanuel nessa análise. O texto que a gente escolheu está no livro Vida e Sexo e se chama Compromisso Afetivo. Em essência, o Emmanuel vai fazer uma análise sobre esse processo de união, sobre esse processo de aderência, esse processo de vinculação intensa entre uma individualidade e outra individualidade. E ele começa essa análise dizendo assim: a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio. A gente está vendo isso lá em Gaza, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, né? Entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Então, calma, que aqui tem um mundo de informação. Olha a comparação que o Emmanuel vai dizer. As lutas entre guerreiros armados, defendendo suas bandeiras, seus territórios, já derramaram muito sangue na história da humanidade? Eu que o diga, né? Nas minhas aulas, isso é temática recorrente. Mas, Emmanuel pega e diz o seguinte: os rompimentos violentos entre casais talvez tenham derramado tanto sangue quanto. O morticínio decorrente de uniões afetivas abruptamente rompidas, ou escarnecidas, ou degeneradas, o morticínio em torno dos chamados, né, processos passionais são tão intensos e recorrentes quanto o homicídio que se dá em combate, em batalha. Ou até mais. Até mais. Quantas e quantas relações afetivos sexuais, quantos e quantos noivados, namoros, casamentos não resultaram em grandes tragédias para a vida dos envolvidos. Então é um assunto muito sério. Então merece um capítulo especial em qualquer ambiente de estudo doutrinário espírita. Seja estudo da obra básica, seja estudo da literatura do Chico, seja um estudo bíblico como esse que a gente realiza. Eu não poderia passar por essa temática displicentemente, por conta do que ele fala no final do parágrafo. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Num processo de união, de aderência espiritual, qualquer tentativa de ruptura que tenha por base a violência, a impulsividade e a irresponsabilidade vai resultar em mutilação psíquica, lesão psíquica, mácula, ferida psicológica. Entendeu? Em pelo menos uma das partes. Mas como a causadora do sofrimento também acaba lesionada consciencialmente em ambas as partes. São sofrimentos diferentes. Num vai ficar a saudade, a humilhação, o sentimento de pesar pelo abandono, no outro vai ficar o remorso, a culpa
a consciência atormentada. Mas os dois lados saem machucados de um processo desse. Aí o Emmanuel continua. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo. Narciso, complexo de Narciso, aí tem que conhecer o mito, né, de Narciso. Narciso é um personagem na mitologia grega completamente apaixonado pela própria imagem. Ele era tão apaixonado por si, ele se achava tão extraordinariamente belo e espetacular, que numa ocasião ele viu o reflexo dele num poço e fica encantado com o próprio reflexo e se lança para agarrar o próprio reflexo e morre afogado. Né? O fascínio que a própria imagem provoca em si. Né? E muitos procuram no casamento um reflexo. Mas das suas qualidades, né? Esse é o porém. Eu quero que o outro se pareça comigo, nas qualidades. Mas o casamento nos surpreende por isso. A gente encontra realmente alguém que se parece com a gente. Nos defeitos, nos vícios. E aí que a casa cai. Porque aí você vai conviver com um igual, com os mesmos espinhos, com as mesmas arestas, as mesmas quinas. Daí o Emmanuel dizendo. Vezes inúmeras, disparamos na direção do narcisismo. E estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios, impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústia e criminalidade, depois de prendê-las a nós mesmos com um vínculo de promessas brilhantes, das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Claro que ninguém vai assumir essa culpa, porque tudo isso quase sempre se dá em uma perspectiva inconsciente. A gente se engana e, ao se enganar, engana o outro. A gente se engana enquanto engana o outro. Olha como é que dá o mecanismo de imantação. Primeiro eu me convenço. Você é o amor da minha vida, você é a coisa mais linda do mundo, você é perfeita, você é demais. Estou falando isso para mim mesmo, certo? Aí, em seguida, eu repito tudo aquilo que eu falei para mim mesmo para o outro. Você é o amor da minha vida, eu nunca vou te abandonar, você é demais, você é linda, é maravilhosa, ou maravilhoso. Aí eu convenço o outro disso, certo? Na hora que isso ocorre, estamos vinculados, estamos grudados, estamos colados, porque surge um processo de dependência mútua. Eu me torno dependente dos elogios e das palavras e das promessas maravilhosas que o outro me faz, e em contrapartida o outro fica carente das palavras maravilhosas e as promessas que eu faço. Ambos estão, então, hipnotizados, fascinados um pelo outro. De modo que qualquer desilusão nessa perspectiva vai ser danosa psicologicamente para ambas as partes. É o chamado estelionato afetivo, né? A gente casa movido por uma série de promessas. E aí depois essas promessas não são correspondidas, ou não se cumprem. E aí vem um sentimento enorme de frustração. É o chamado estelionato afetivo. É o cheque sem fundo. Passei um cheque sem fundo. Prometi, 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 construí um mundo, né? Um castelo de belezas, encantos, e o outro vem morar nesse castelo e de repente não é esse castelo que eu queria. – implodo o castelo com outro dentro.
Eu vou dinamitar aquele castelo que eu construí de promessas afetivas, só que o outro está dentro desse castelo. Entendeu? Olha aqui, ó. Das quais nos descartamos em movimentação imponderada. Você nem pondera, nem reflete os compromissos que assumiu. Ninguém é obrigado a se unir a ninguém. Mas depois que houve a adesão, a aderência, a união, um compromisso passa a existir. Daí o título da lição, compromisso afetivo. Existe um compromisso. Compromisso se honra. Vou fazer aqui um adendo. Acalmem o coração. Nós estamos no versículo 5, o negócio vai até o versículo 12. Nós ainda vamos falar sobre situações em que a desvinculação é necessária, em que o rompimento do compromisso é necessário. Mas não é hoje. Não é hoje que nós vamos falar disso. É lá na frente. Hoje o que eu tenho que dizer para vocês é isso. Se unir a alguém é assumir compromisso. E ninguém interrompe compromisso sem lesões, sem marcas, sem máculas. Correto? Vamos avançar então no texto, ó. Toda vez que determinada pessoa convide outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, então não é o sexo em si, porque a casualidade no sexo é uma constante no mundo de hoje. É mais que isso. É através da união afetiva sexual se elaborar ou se desenvolver um laço de interdependência afetiva. Entendeu? Em bases de afinidade e confiança, como acabamos de dizer, estabelece-se entre ambas um circuito de forças. Olha aí, um circuito de forças. Fio leva e fio traz. Se você tem um circuito, você tem polos, com forças distintas, mas que se retroalimentam, que estão conectadas uma à outra. E fio, quando você tenta um rompimento bruto, e ele está em atividade, a gente sabe o que acontece. Descarga, curto-circuito, não é? Ó, pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Gente, vamos explicar um negócio que o André Luiz explica maravilhosamente bem. Eu vou tentar fazer um resumo disso, mas não é um negócio muito fácil. Ele explica isso na Evolução em Dois Mundos e explica isso também no mecanismo da mediunidade. Quando a gente está psiquicamente conectado a uma outra mente, quando se estabelece entre duas mentes um vínculo espiritual, uma mente sugestiona sentimentos na outra mente. E sentimentos sugestionados provocam uma descarga neuroquímica no organismo. E a química neural que se espalha pelo organismo, dopamina, endorfina, adrenalina, essa química toda, ela é viciante. A gente se torna dependente daquela química. Como acontece com o açúcar, como acontece com a cafeína e outras drogas mais. Você se torna dependente daquilo. Bom, quem já tomou remédio controlado sabe disso. Você pode parar de tomar de repente? Você tem um remédio controlado, faixa preta. Foi medicado, o médico te medicou, você começou a tomar, e você está tomando ele de longa data. Você pode, de uma hora para outra, parar de tomar? O que acontece com o organismo? O que acontece com a mente?
a mesma coisa na simbiose psíquica, mente a mente. Você está se nutrindo da emotividade que as sugestões mentais do outro te provocam. De repente, rompimento brusco. Cadê? Eu preciso daquela química de novo. A química da paixão, né? A química da união afetiva. Eu preciso dela. Preciso que alguma coisa me nutra. Das duas, uma. Ou você vai surtar com a solidão afetiva, e a solidão afetiva, afetivo-sexual, basicamente é isso. É quando, após um período de dependência dessa química psíquica, né, do romance, que vai te alimentando, né? Quando essa dependência surge, você fica na fissura, né? Estou usando termos aqui do vício mesmo. Você tem uma abstinência, uma crise de abstinência. Ou então você vai tentar suprir aquilo com outros parceiros. É onde o sujeito sai de um relacionamento, entra em outro, porque na verdade a dependência dele não é de um relacionamento específico, mas de relacionamentos de modo geral. É uma compulsividade pela experiência do romance, né? O andar de mão dada, sair para jantar junto, ir para o cinema, né? O ato sexual em si, o beijo na boca, né? O abraço, o toque da pele, isso tudo te nutre de tal maneira que você se torna necessitado daquilo. E não é para substituir isso. É claro que a gente vai aprender, isso é até uma orientação, né, psicanalítica, isso é freudiano, mas o Emmanuel vai falar isso também, que você sublima a libido. Você consegue se alimentar dessa energia sexual por outras fontes. A arte, a caridade, o amor filial, o amor parental, né? A amizade, o idealismo, tudo isso também nos alimenta. Mas até se descobrir que existem outras fontes, você fica procurando essa satisfação na mesma fonte, o par romântico. Tá? O Emmanuel está falando disso. Pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente energias, já dissemos, né, espirituais em regime de reciprocidade. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, e essa razão justa a gente volta lá no versículo inicial, no versículo 1. É o que os fariseus querem saber de Jesus. Qual que é a razão justa? E que a gente só vai ver daqui a alguns bons versículos. Lá para o versículo 10, 11, que a gente vai ver isso. Nós estamos ainda no 5. Né? Então, quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido sem razão justa, que por enquanto a gente não vai ver quais são, lesa o outro na sustentação do equilíbrio afetivo. Seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Então, vias de regra, salva as exceções, e as exceções é o que a gente vai ver adiante, por isso que o Mildinho ouviu dizendo isso, não é um estudo, esse Mildinho nosso não é um estudo que se possa fazer pílulas com ele, né, cortar fragmentos de 5 minutos do vídeo, ele exige a aula completa e exige as aulas complementares, né? Então, o entendimento vai carecer dos versículos que ainda vamos estudar. Por isso que quem começou tem que continuar, senão vai ficar com a ideia errada. Fora essas exceções, vias de regra, rompimentos afetivos deixam lesões psíquicas. E quem deixa a marca psíquica no outro responde consciencialmente por isso. É regra isso. Correto? Prosseguindo, criada a ruptura no sistema de permuta das cargas magnéticas de manutenção, de alma para alma, o parceiro prejudicado, se não dispõe de conhecimentos superiores na autodefensiva, entra em pânico, sem que se lhe possa prever o descontrole, que muitas vezes raia na delinquência. Então, vamos lá. Calma que aqui dá um seminário isso aqui. Primeiro,
Existem impulsos magnéticos, uma carga magnética, e nós não estamos falando do magnetismo convencional, estudado pela física escolar, acadêmica, nós estamos falando do eletromagnetismo vibratório, de estruturas de molécula, de estruturas particulares, de partículas subatômicas que a ciência do mundo não conhece. Nós estamos falando de espiritualidade, né? Então, há uma troca, uma simbiose, uma troca de elementos magnéticos. Um se nutre do outro, magneticamente. A presença do outro. Nós temos odor espiritual, nós temos cheiro espiritual. E você se torna dependente do cheiro do outro, do magnetismo do outro, do fluido peculiar, único, que o outro exala. Você se torna dependente dele. Você inala espiritualmente aquilo. Estão entendendo, gente? Estou usando essas metáforas todas para ver se vocês conseguem entender. É de alma para alma isso. Né? Tem aquela coisa romântica, né? Mas dolorosa, do sujeito que se separou do outro, aí o outro deixa o pijama, aí o outro dorme abraçado no pijama, sente o cheiro do travesseiro do outro. Essa falta do odor, na verdade, é um odor psíquico, né? É a presença vibratória do outro. Existe uma identidade, uma digital vibratória que a gente exala no ambiente, e da qual o outro se torna dependente. Certo? Se o abandonado, nós vamos chamá-lo assim, a parte abandonada no rompimento, se possui recursos autodefensivos, se tem uma religião, se construiu uma rede de amigos e de afetos que a sustente, ou que o sustente, se tem acesso a leituras nobres, edificantes, que o ajudem no processo de separação, se existe uma assessoria espiritual por detrás daquele sujeito, sustentando ele como esteio, né? Segurando ele de pé, ele vai sofrer, ele vai sangrar, ele vai chorar, mas vai ser que nem a música do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Assim? Caí ontem, mas hoje eu estou de pé. Agora, acontece às vezes da parte abandonada não ter a menor estrutura para viver aquela experiência. Não tem estrutura espiritual, não tem estrutura afetiva, não tem estrutura psíquica. Às vezes não tem estrutura nem financeira para viver a situação do abandono. E o outro cai fora do relacionamento e deixa aquele mulambo, né? Aquele trapo de gente. Em frangalhos, despedaçado. Sem ter como se reconstruir. Sem ter como se remendar. É o que acontece. Uma pessoa que desmorona dessa maneira, ela vai enlouquecer. A loucura. É um descontrole emocional tal, ela perde completamente o controle de si. Que ela pode cometer atos de delinquência, de violência contra si, contra os outros. Ah, mas o que foi embora fica responsável pelo que o outro fizer? Fica corresponsável. Quem cometeu o crime é responsável. Mas se, por detrás do crime cometido, existe um processo de abandono irresponsável, imponderado e refletido, a parte que abandonou é cúmplice. É cúmplice no suicídio, é cúmplice na violência, é cúmplice no alcoolismo, é cúmplice no homicídio, é cúmplice na internação psiquiátrica, é cúmplice. Tais resultados da imprudência e da invigilância repercutem no agressor, que partilhará das consequências desencadeadas por ele próprio. Então, gente, essas coisas que eu falei antes, não sou eu que estou dizendo, sozinho, pelo menos não. Eu estou aqui dando voz ou amplificando o que está sendo dito no texto do Emmanuel.
que partilhará das consequências desencadeadas pelo ele próprio. Ele é parte do que está acontecendo. Ele não tem como se isentar disso, dessa responsabilidade. Ele não tem como se ausentar. Falar, não é comigo, não é problema meu. Não é assim. Debitando-se-lhe ao caminho a sementeira partilhada de conflitos e frustrações que carreará para o futuro. Para o futuro. No presente, ele pode até dizer, não é comigo. Eu tenho o direito de ser feliz com outra pessoa, eu tenho o direito de seguir meu caminho, não sou amarrado a esse casamento, não é comigo. Cada um cuida de si. Ele pode até dizer isso agora. Mas no porvir, e esse porvir pode ser outra existência, as leis da vida vão te cobrar o cuidado, o zelo, o carinho que você deveria ter tido com aquele personagem mais frágil, mais vulnerável, ferido, abandonado. Você vai ter que assumir essa responsabilidade, né? E aí entram as leis kármicas. Vamos avançar aqui para a gente ver justamente isso. Ó, sabemos que a justiça humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. Então, existe uma justiça no mundo feita por homens, escrita por homens, cumprida, executada por homens, que cuida para que nenhum homem cause lesão, cause prejuízo a outro homem. Nenhuma mulher cause prejuízo a outra mulher. É a justiça que a dona Joana estudou no curso de Direito. Certo? No entanto, os legisladores... Perdão, acho que eu pulei uma parte aqui, calma. Considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, é isso mesmo. Os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor. Um dia, no porvir, quando a legislação divina substituir a legislação humana completamente, porque essa segunda vai ser obsoleta, aqueles que causam crimes, prejuízos ao outro no campo das uniões afetivas com uniões ou vinculações irresponsáveis, e depois desvinculações mais irresponsáveis ainda, vão responder criminalmente por isso. E estarão sujeitos à prisão, mas não à prisão de grades, não à prisão física. A prisão consciencial. Mas, Aloysio, todo mundo pode parar numa jaula na consciência? Basta que tenha um conhecimento espiritual mínimo. Enquanto não tiver o conhecimento espiritual mínimo, fica bicho solto, cometendo crime solto. O dia que você tiver lido uma linha do Evangelho, um versículo do Evangelho, um textozinho do Emmanuel, pronto. Você construiu a cadeia onde sua consciência vai te trancafiar. Porque agora você sabe. E se você sabe o que é o bem, se você sabe o que é o certo de ser feito, você vai ter consciência do errado que fez, do mal que realizou. Aí você se torna prisioneiro disso. Não tem como escapar. E determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetraram contra os outros. Vai se instalar na consciência o reflexo desse saque afetivo, desse estelionato afetivo, desse roubo afetivo. Você roubou a esperança, roubou o bom ânimo, roubou a alegria de viver do outro. Isso é furto. E se isso aconteceu, cadeia mental.
Você pode ir para as ilhas gregas, ir para a Riviera Francesa, ir para, sabe, para o Caribe, numa praia paradisíaca, que você vai estar trancafiado. Você pode usufruir de outros homens, outras mulheres, outras relações, mas a consciência vai estar te enclausurando, certo? Ó, daí procede a clara certeza de que não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental, injustamente menosprezados, que resgataremos em tempo hábil, parcela a parcela, pela contabilidade dos princípios de causa e efeito. Pois bem, vamos agora jogar um grilinho aí para ficar na cabeça de vocês. Me casei, me uni a uma pessoa, estou casado e não estou feliz. Não estou feliz, eu não sei, eu não queria estar com essa pessoa. Eu não sei nem como é que eu fui parar nesse casamento, agora, só que agora tem filho. Como aqui é um estudo bíblico à luz da doutrina espírita, é um estudo bíblico em que a gente usa pressupostos do espiritismo para entender as passagens bíblicas, eu ouso propor a seguinte situação. Será que a experiência matrimonial com esta pessoa no presente não é uma oportunidade de quitação kármica por crimes contraídos no passado? Será que no passado eu não abandonei essa pessoa, não impus a ela um sofrimento enorme, e agora, no casamento, eu estou tendo a possibilidade de quitar esse débito com essa pessoa, mas através do amor e não da dor? Ao invés de reencarnar com uma doença, um flagelo físico qualquer, não. Você vai reencarnar na mesma situação que você abandonou no passado. Só que agora com o compromisso de fazer esse alguém feliz. Ou dar-lhe motivo para grande alegria. Claro que esse outro traz no inconsciente a lembrança do crime que você cometeu, do abandono no passado. Então, possivelmente vai ser uma pessoa possessiva, vai ser uma pessoa ciumenta, porque ela ainda carrega aquele trauma, você cria um trauma. Você vai ter que agora viver ter não, né? Porque não, ninguém é obrigado a nada, né? Você está sendo proposto a você viver de novo a experiência do matrimônio com esta pessoa, dando-lhe motivos o tempo inteiro para confiar nela. Aliás, para confiar em você. Tá claro isso? O Emmanuel está explicando exatamente isso nesse versículo, né, nesse parágrafo. Ó. E fechamos o texto do livro Vida e Sexo com Emmanuel dizendo assim: reencarnados que estaremos sempre nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente de vivência pessoal, o casamento, por exemplo, através da penalogia sem cárcere aparente, não é um cárcere aparente, é um cárcere consciencial, que nunca lesaremos a outro sem lesar a nós mesmos. Os compromissos afetivos de longa duração, os vínculos afetivos matrimoniais, são processos de união kármica. Daí a gente ir no original grego para resgatar a palavra grega kolo ou kólao. Colar. Estamos colados ao outro, aderidos ao outro, através de laços ou da substância kármica. É karma. E karma você só adia. Você afasta dele por um tempo, mas ele volta. O karma, ele obedece o fluxo do mar, sabe? Você joga a bolinha no oceano, joga uma bolinha de plástico, de borracha, no oceano. Você vai achar que ela está se afastando, mas de repente o mar traz
de volta. Então, uniões afetivas em que onde a desvinculação não foi amorável, amigável, quando ela foi abrupta, quando ela foi bruta, quando ela foi irresponsável, deixou marca. Se deixou marca, tem karma na história. Se tem karma, tem que resgatar. E aí você escolhe, como que eu vou resgatar? Através de uma experiência dolorosa ou através do trabalho. E matrimônio é trabalho. Casamento é trabalho. É um trampo. Eu acordo de manhã com o seguinte compromisso trabalhista: dar motivos para o outro confiar em mim. Dar motivos para o outro se sentir bem ao meu lado. Casamento é isso. Caso contrário, eu vou ter alguém que constantemente vai estar me lembrando do mal que eu fiz nessa pessoa um dia, das feridas que eu causei nela um dia. E aí eu recorro à poesia, novamente, de Chico Buarque de Holanda, numa canção que ele fez com Rui Guerra, se não me falha a memória, chamada Tatuagem. O outro vai dizer para você: quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro e fogo, em carne viva. A lembrança do outro, o rosto do outro, o nome do outro, a voz do outro, se torna uma cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro e fogo, na intimidade da minha consciência. Enquanto eu não for capaz, nessa existência ou em outra existência, de fazer o outro voltar a sorrir, essa cicatriz não vai desaparecer da minha consciência. Estão vendo como esses estudos, eles são, né, para faixa preta, né? Eu acho que depois de tantos anos, 13 anos, para fazer 14 anos de Mirdim, a gente pode fazer uns estudos para faixa preta, né? Você já tem estrada, hein? Quem tem menos tempo aqui tem um ano, ou pelo menos já tem uns meses aí, para a gente tocar nessas questões com bastante seriedade, com bastante responsabilidade. A gente tem a liberdade de escolher o que quiser escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você escolhe fazer o que você quiser. Só que você não pode abandonar ninguém e deixar marcas no coração desse alguém sem depois se comprometer a sanar essa ferida, a cicatrizar essa ferida. Isso é da lei. Correto? Então, semana que vem, prosseguiremos com esse mesmo estudo. Já conseguimos encerrar esse versículo, é a primeira vez que a gente, né, consegue fechar um versículo nessa passagem. Teremos o versículo 6. Tá? E aí a gente vai, cada vez mais, a fala de Jesus vai se aproximando do tema em si de toda a passagem, que é a questão do divórcio. Grande abraço para todo mundo, até a semana que vem, gente.